Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais um vídeo dos nossos vídeos de até 30 minutos do Dedicação Delta. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você para conversarmos um pouco agora na nossa segunda parte da temática da responsabilidade civil do Estado. Continuando a nossa evolução de teorias, nós chegamos à teoria mais importante. Nós chegamos à teoria do risco administrativo. Perfeito? Essa é a teoria, sem sombra de dúvida, mais importante. Bom, pessoal, anote para mim que a teoria do risco administrativo está prevista no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 46, perfeito? Então, desde a Constituição de 46, a teoria do risco administrativo é aplicada no direito brasileiro. Bom, pessoal, falarmos em teoria do risco administrativo, venha cá, é falarmos de causas excludentes da responsabilidade do Estado. Perfeito? A teoria do risco administrativo se contrapõe à teoria do risco integral exatamente porque na teoria do risco administrativo nós temos causas excludentes da responsabilidade do Estado. Vem cá. São causas excludentes da responsabilidade. O caso fortuito e a força maior. Caso fortuito e a força maior. Segundo, a culpa exclusiva da vítima e ainda a culpa exclusiva de terceiro. Essas são as causas excludentes da responsabilidade que vão gerar o rompimento do nexo de causalidade. Você observe, venha cá, que eu falo em culpa exclusiva, tanto da vítima quanto do terceiro. Porque existe a chamada culpa concorrente, perfeito? A culpa concorrente não exclui a responsabilidade do Estado. A culpa concorrente, na verdade, atenua a responsabilidade do Estado e não é uma causa excludente. Então, a culpa concorrente da vítima, a culpa concorrente de terceiro, não rompe o nexo de causalidade, não exclui a responsabilidade do Estado, quando, na verdade, atenua essa responsabilidade. Um outro ponto que eu quero discutir com você é exatamente a questão do caso fortuito e da força maior. É importante que você observe, pessoal, que no direito administrativo não importa muito a distinção entre caso fortuito e força maior. Essa é uma discussão lá do direito civil que cá no direito administrativo não faz a mínima relevância. Perfeito? Pois muito bem. Bom, estudarmos a teoria do risco administrativo, venha cá, sem sombra de dúvida, é estudarmos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse artigo 37, parágrafo 6º, que vai consagrar duas grandes responsabilidades. Ele vai consagrar uma responsabilidade objetiva, mas também vai consagrar uma responsabilidade subjetiva.
A responsabilidade objetiva é aquela atrelada às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. A responsabilidade objetiva, então, é atrelada ao Estado, às pessoas jurídicas de direito público, mas também a pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. Já a responsabilidade subjetiva é aquela estabelecida ao agente público, perfeito? Bom, falar responsabilidade objetiva, falar em responsabilidade subjetiva, isso quer dizer o quê? Vem cá. Quais são os elementos configuradores desta responsabilidade objetiva? Eu preciso de um fato, eu preciso de um dano e da ponte que liga o fato ao dano, ou seja, o nexo causal. Eu preciso do fato, ou seja, da conduta estatal que gere um dano e haja ali o nexo causal. De modo que, para configurar a responsabilidade objetiva do Estado, é prescindível, é dispensável o dolo ou a culpa. Para configurar a responsabilidade do Estado, eu não preciso demonstrar o elemento subjetivo dolo ou o elemento subjetivo culpa, que vai ser necessário aqui numa responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, além do fato, além do dano, além da ponte que liga o fato ao dano, ou seja, o nexo causal, eu preciso de algo a mais. Eu preciso do dolo ou ao menos da culpa. Preciso do dolo ou ao menos da culpa. E por isso a responsabilidade é subjetiva, porque demanda este elemento subjetivo. Pois muito bem. Bom, estudada a responsabilidade ob, estudada a responsabilidade sub, a gente precisa estudar ainda a questão da chamada teoria da dupla garantia. Venha cá. O artigo 37, parágrafo 6º, consagra a ideia de dupla garantia. Como o próprio nome diz, teoria da dupla garantia é aquela que vai assegurar duas garantias. Vem cá. Vai assegurar uma garantia para a vítima e vai assegurar uma garantia para o agente público, perfeito? Bom, a garantia da vítima é a de ajuizar a ação contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. E ao ajuizar a ação contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a vítima tem a garantia de comprovar apenas o fato, o dano e o nexo. Não vai precisar provar aquilo que é o mais difícil, que é o dolo ou a culpa, que é o elemento subjetivo. E, por sua vez, a garantia do agente público é de que ele será responsabilizado apenas em ação de regresso e, claro, apenas quando houver a presença do dolo ou ao menos da culpa. É necessário que haja a presença do dolo ou ao menos da culpa. De modo, pessoal, anote para mim que o ajuizamento dessa ação de regresso é obrigatória. O ajuizamento é obrigatório, claro, desde que presente o elemento subjetivo dolo ou culpa. Veja, é obrigatório em razão do princípio
da indisponibilidade do interesse público. É obrigatório em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Perfeito? Pois muito bem. Bom, outro ponto que eu preciso discutir com você, venha cá, se refere à responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. Você vai anotar para mim que a responsabilidade delas será uma responsabilidade objetiva, seja em relação ao usuário, seja em relação a não usuário de serviço público. Seja em relação ao usuário, seja em relação ao não usuário de serviço público, a responsabilidade dessas concessionárias será objetiva. Então, por exemplo, um motorista de ônibus dirigindo um ônibus faz uma manobra brusca, bate num carro de um particular. Em razão dessa manobra brusca, uma pessoa que está dentro do ônibus cai, bate a cabeça e morre. Veja, dano gerado a não usuário, o motorista do carro, e o dano gerado ao usuário, a pessoa que está dentro do ônibus cai, bate a cabeça e morre. Nas duas situações, a responsabilidade do Estado será uma responsabilidade objetiva. E um outro ponto que eu quero que você anote é que essas pessoas jurídicas de direito privado terão responsabilidade direta, perfeito? A responsabilidade é delas, pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Porque elas são pessoas jurídicas que exercem a atividade, o serviço público. De modo, venha cá, que o ente instituidor, na verdade, perdão, o poder concedente terá apenas responsabilidade subsidiária. É verdade que também será uma responsabilidade objetiva, mas é uma responsabilidade subsidiária, porque primeiro se objetiva responsabilizar a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, eu quero agora passar com você numa série de julgados do STF e do STJ que estarão no seu próximo domingo de prova. A começar, meus amigos, trago para você o agravo em recurso extraordinário. Veja, 1382159. Veja, é um agravo regimental ainda, em que o STF entendeu que no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência da sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido. Veja, o que é presumido? O nexo causal. Então, olha lá. No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele, nexo causal, é presumido. O que o STF aqui está dizendo é que numa troca de tiros entre bandidos e policiais, e nessa troca de tiro há uma morte ou uma lesão de um morador ali do local onde se realiza a operação policial, a responsabilidade se presume do Estado. É isso que o STF quer dizer. Olha só, pessoal, no contexto de incursões policiais, comprovado o confronto armado entre agentes estatais e criminosos, que é a ação, comprovada a lesão ou morte, que é o dano, por disparo de arma de fogo, aqui, olha, o nexo se presume
como uma bala do Estado, com uma conduta do Estado. Veja que o STF vai dizer que cabe ao Estado comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas da relação de causalidade. Para o STF, a atribuição desse ônus probatório é decorrência lógica do monopólio estatal do uso da força e dos meios de investigação. O Estado possui os meios para tanto, como câmaras corporais, peritos oficiais, cabendo-lhe averiguar as externalidades negativas de sua ação armada, coligindo evidências e elaborando os laudos que permitam a identificação das reais circunstâncias da morte de civis desarmados dentro de sua própria residência. Então, muito cuidado, isso aqui é ótimo para estar no seu próximo domingo de prova. Bom, continuo com você e outro julgado, venha cá, é o RE 1209429, em que o STF entende que é objetiva a responsabilidade do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Então, veja, um jornalista que no meio de uma manifestação toma um cacetete de um policial na cabeça, responsabilidade do Estado objetiva. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal entende a possibilidade da excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Perfeito? Bom, outro julgado, venha cá, é o recurso especial 1708325, em que nele o STJ entendeu que o hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. Observe, pessoal, o STJ não está falando que toda omissão do Estado vai ensejar uma responsabilidade objetiva. O STJ está dizendo, venha cá, que em situações como essa, em que há uma falha no dever, legal e específico de agir do Estado, a responsabilidade será objetiva. O Estado, na relação de custódia, pessoas e bens para as quais tem o dever de guarda, tem o dever de proteção, o Estado será responsabilizado de maneira objetiva, ainda que haja uma omissão. E neste caso, o STJ ainda entendeu que não há que se falar no chamado fato de terceiro. Não há que se falar no chamado fato de terceiro. Bom, outro julgado. Esse antigo, mas ainda muito importante, é o RS 580252, que vai dizer o STF que, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados a detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Julgado antigo do Supremo, mas que sempre se mantém atual e de olho nele. Perfeito? Bom, outro julgado, o RE 136861,
estabelece que, para que fique caracterizada a responsabilidade do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Veja, para o Estado ser responsabilizado pelos danos decorrentes de comércios de fogos de artifício, tem que haver essa violação do dever jurídico específico de agir, que ocorrerá ou quando a licença for concedida sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular e ele nada fizer. E ainda assim, por haver uma violação a um dever jurídico específico de agir, a responsabilidade será objetiva. Outro julgado que trago para a gente é o agravo em recurso extraordinário 884325. Nele, o STF entendeu que é imprescindível para reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro, a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto. Para que o Estado seja responsabilizado por fixação de preços, tem que ter efetivo prejuízo econômico, que vai exigir perícia técnica. Bom, um julgado que volta e meia aparece em redes sociais, esse aqui, ó, RE 662405, ele decorre, né, da incompetência das bancas examinadoras de concurso, no qual o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidato em concurso organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. A responsabilidade da banca examinadora é subsidiária. A responsabilidade do Estado é subsidiária. A responsabilidade da banca examinadora é uma responsabilidade direta. E mais do que isso, é uma responsabilidade objetiva, pois é prestadora de serviço público na leitura do STF. Outro, o RE 1027633, é o julgado que consagra a teoria da dupla garantia. Veja, pessoal, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É exatamente a teoria da dupla garantia, em que o agente público não é parte legítima para a ação de indenização que precisa ser ajuizada contra o Estado ou as pessoas jurídicas de direito privado. Para fecharmos, pessoal, trago para você essa teoria, a teoria da interrupção do nexo causal, ou também chamada de causalidade direta e imediata. São teorias sinônimas, é o mesmo nome para a mesma coisa. Esta é a teoria aceita, aplicada no direito administrativo brasileiro, aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Por ela, o Estado somente será responsabilizado quando o dano decorrer direta e imediatamente após a conduta estatal. Pela teoria da interrupção do nexo causal, da causalidade direta e imediata, o Estado somente será responsabilizado quando o dano decorrer direta e imediatamente após a conduta estatal. De modo que, quando houver um lapso temporal razoável entre a conduta estatal e o evento danoso,
rompe-se o nexo causal. A título de exemplo, trago para você o RE 608880, no qual o Supremo aplica esta teoria. Olha lá, nos termos do 37, parágrafo 6º, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. É dizer, para o Estado ser responsabilizado por um dano praticado por um preso foragido, esse dano tem que ocorrer imediatamente após a fuga. Se houver um lapso temporal razoável, rompe o nexo e o Estado não terá responsabilidade. Perfeito? Pois muito bem, meus amigos. Com isso, eu fecho este nosso encontro. E mais uma vez me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.